Olá amigos, tudo em paz com vocês? Eu sou o Thiago Bonfim. Estamos hoje para falar um pouco mais sobre o marketing, o mundo do marketing e nesses conceitos iniciais, nessa desmistificação, nessas introduções sobre o marketing. Vamos falar agora sobre a parte histórica, né, de surgimento, como é que foi a evolução, chamadas as eras do marketing, tá bom? Muito bem, vamos lá. Nós temos aí, né, a primeira reflexão aí sobre esse nosso conteúdo. Desde quando vocês acham que existe o marketing? Digam alguma coisa aí para vocês mesmos, né? Rapaz, se a gente for olhar bem, sempre existiu o marketing, das formas mais primitivas, depois mais sofisticadas, né? Mas, inclusive, vamos passar um videozinho para vocês, que vocês vão entender melhor essa dinâmica do marketing, desde ele mais rudimentar, né, até ele mais sofisticado, tá bom? Mas é o seguinte, pessoal, tem aqui uma divisão, né, vamos dizer assim, em 4 momentos, nas eras das vendas, né? Nas eras da comercialização, nesse histórico, né, que são colocadas como 4 fases. Nós temos aí vários modelos e vamos dizer assim, a parte conceitual, o desenvolvimento, a filosofia de comercialização. Nessas 4 fases elas foram mudando até chegar aos conceitos atuais, tá bom? Então vamos lá, quais são essas eras da comercialização? Era da produção, era das vendas, era do marketing e era do mercado, ok? Tranquilo? O que é que consiste cada uma dessas fases? A primeira fase é a era da produção. Qual é a característica da era da produção? Imagine aí, há alguns séculos atrás, pela questão de data, né, separa-se conceitualmente. É claro que isso aí foi nessa data aqui e acabou, não. Mas para os fins de data, coloca-se que a era da produção ela foi até a década de 1920. A partir da década de 1930 nós entramos na segunda fase, tá bom? Então essa primeira fase da produção nós vamos imaginar aí um tempo em que praticamente não utilizávamos máquinas, você não tinha as fábricas modernas com a produção em larga escala. O que era que se tinha? Se tinha uma produção manual, artesanal, fundo de quintal, né? Então imagine um cidadão que lá na sua casa ele fazia sapato de couro e madeira, era o que ele utilizava. Então ainda não existia aquele conceito que vocês viram lá em administração geral, que é de uma divisão racional do trabalho, uma departamentalização. Não existia a produção em massa em larga escala. Então era no manual mesmo. O que era que o cidadão fazia? Muitas vezes era ele mesmo que tinha que ir tirar a madeira, depois ele ia tratar a madeira, tirar, depois ia pegar as formas, tirar a medida, cortar a madeira para o solado. Depois ele precisava do couro. Muitas vezes, aqui a gente já está até exagerando, mas para a gente entender melhor a formalidade, ele tinha que criar o boi, ele tinha que alimentar o boi, crescer, depois matou o boi, a carne ele faz lá uma coisa, mas ele pega o couro do boi para poder usar no sapato. E aí aquele couro ele vai curtir, como bota lá no curtume, aí depois secar ao sol, depois tratar, depois não sei o que, depois vai cortar conforme as formas.
depois ele vai costurar, ele vai bater prego, ele vai fazer solado, vai fazer o acabamento, vai fazer... Então ele pegava toda a cadeia produtiva, era feito muitas vezes por uma pessoa, uma família, certo? Então o que é que você tem como resultado disso? Demora na produção, você tem poucos produtos no mercado. Então qual é a tendência? A lei da oferta e da demanda. Você tinha muitas pessoas precisando de mercadoria e poucas mercadorias disponíveis. Na prática, o que é que isso acontece? Não, meu amigo, eu não vou me preocupar com marketing, eu não vou me preocupar com vender, com logística, com distribuição, não. Eu vou só me preocupar em produzir. Quando eu produzo, já tem gente aqui na minha porta querendo comprar. Então essa era a característica da era da produção, tá bom? Então você tinha uma demanda, ou seja, uma procura maior do que a oferta de produtos, e era uma era caracterizada pela produção artesanal, beleza? Aí vem aquela modernização a partir do início do século XX, né? E aí quando separa-se em 1930, o surgimento da era das vendas. Qual era a característica desse período da era das vendas? Você já teve um maquinário, vocês vão lembrar lá de Taylor, né? De Henry Ford. Você já tinha aquelas esteiras lá de Charlie Chaplin, né? Funcionando. Você já tinha uma organização nessa parte de produção, dando mais produtividade. Então o que foi que isso aconteceu? Mais produtos disponíveis no mercado. Se você tem mais produtos disponíveis no mercado, aí já começa a equilibrar a oferta e a demanda. Mas a produção aumentou tanto que já começou a desequilibrar de novo, mas agora do lado contrário. A oferta já estava maior do que a procura, do que a demanda. Então surgiram aí os primeiros sinais de excesso de produto, de excesso de oferta. E aí o que é que as empresas fazem? Não, nós estamos produzindo muito sapato, o povo não está mais vindo aqui na porta comprar, o que é que tem que fazer? Bota no lombo do jumento e vai vender no outro povoado, vai distribuir para outros lugares. E aí se utilizaram técnicas de vendas mais agressivas, mais consistentes. Agora não era mais só produzir, agora tinha que vender. Vocês estão compreendendo? E aí você tem o porta em porta, você tem uma distribuição para mercados em outros locais, e aí muita ênfase agora nas vendas. Já que tem muito produto, você tem que ter venda de uma maneira um pouco mais concisa e vamos dizer assim, mais agressiva mesmo na parte das vendas, certo? Então, esse período aí foi focado nisso, nas vendas. Só que aí o que acontece? Se focou tanto, deu tanta ênfase nas vendas que já estávamos trabalhando com a venda por vender, por volume, quer empurrar a mercadoria de todo jeito. Já viram vendedores assim, né? Então esses aí andam muito longe daqueles vendedores que a gente falou no primeiro ano. Foi em outro momento, falando de vendas, as características dos super vendedores não combinam nada com isso, a questão de venda. Então você vendia para quem não precisava, você vendia muitas vezes um produto que não era adequado para aquele público e você enfim, estava preocupado com o número, vendia produtos que não estavam na qualidade adequada e por aí vai, tá bom? Bom, e aí começou a ver que aí não era a estratégia adequada. E quando foi aí, já lá pela década de 1950, nós tivemos a participação especial aqui do empreendedor da família. Você já tem empresa, né, pai? E aí a partir da década de 50 começou a se ter um movimento um pouco diferente, não era mais vender por vender. Percebeu-se que essa política de vender de uma forma inadequada não dava a sustentabilidade necessária da empresa. Então você teve aí
uma mudança de mentalidade empresarial, e nós conhecemos então a terceira era da comercialização, que é a era do... Como é que tu sabe, cabrinha? Meu filho, fecha a porta, vou passar para não ficar... Então, era do marketing 1950, tá bom? E que é que consiste essa terceira era? Você já tem uma preocupação com longo prazo, você já tem uma preocupação em ter um relacionamento, uma manutenção das vendas de médio e longo prazo para aqueles mesmos clientes. É a questão da fidelização. Então você teve aí uma adaptação daquela política de venda para atender às necessidades e os desejos do consumidor. Tá bom? As necessidades e os desejos. Vamos fazer um comentáriozinho sobre isso também. E aí você tem aí a ideia de um consumidor que deve ser atendido, que deve ser ouvido, que deve, né, ser entendido para ser bem atendido, beleza? E aí surgiu a expressão, inclusive, consumidor rei, que era, na verdade, ouvir, e essa é a lógica que se é utilizada até hoje nas grandes empresas. Não se faz um produto para depois ir oferecer para o cliente, se faz um produto com o cliente. O que é isso? É você primeiro pesquisar, você primeiro entender as necessidades, e aí você identifica isso como uma oportunidade, que se você preenche aquela necessidade, você tem um mercado aí para explorar, tá certo? Então, vem a ideia do consumidor rei, nós vamos ver alguns exemplos disso, mas aí vem agora no final já do século XX, a partir da década de 1990, repito que essas datas elas não são fixas, a partir da década de 90 surgiu o conceito da quarta era, a era da comercialização, né? A quarta era da comercialização, que é a era do mercado. Opa, professor, mas não estava bom demais não atender todos os clientes? Estava ótimo atender bem os clientes na era do marketing. Mas aí agora a gente percebeu que não é mais o foco somente no cliente, no consumidor, aquele que vai comprar e pagar. As empresas com uma visão geral, uma visão holística, elas precisam estar preocupadas com o todo. A preocupação com o todo envolve atender bem, por exemplo, o seu cliente interno. Quem é o cliente interno da empresa? É o colaborador. É o funcionário, é através dele, colaborador, que eu consigo atender bem o cliente externo. É através de uma satisfação nos meus colaboradores que eu consigo atingir o objetivo de boas vendas. É através da satisfação do cliente interno que eu vou chegar a atender a satisfação do consumidor externo. Não é um consumidor rei. O consumidor rei tem que ser bem ouvido, tem que ser bem atendido, tem que ter as suas necessidades e desejos atendidos. Então, como é que um funcionário mal remunerado, um funcionário maltratado, ele vai conseguir atender bem um cliente, né? Um consumidor rei? Vocês estão entendendo? Então, esse é só um exemplo da era do mercado. A era do mercado ela tem que estar preocupada com o todo. E aí ela vai estar preocupada com outra palavrinha que vocês vão anotar aí, que é importante, que é ele está preocupado com os stakeholders. Stakeholders, quem são eles? São todos os públicos que têm relacionamento com a empresa. Então está aqui a empresa se relaciona com quem? Ela se relaciona com o seu bairro, a sua vizinhança. Você imagina aí uma empresa de produtos químicos que joga dejetos químicos e poluentes no seu ambiente. Não, tem que estar bem com a sua região. Tem que estar bem relacionada com quem? Com fornecedores, né? Com os dois clientes, que a gente já falou, cliente externo, cliente interno, com bancos, certo? Com concorrentes, com o governo. Então assim,
a empresa ela tem que se preocupar com todos os públicos e não mais só com aquele cliente que lhe compra e lhe paga. Então esta é a filosofia de trabalho da quarta era, que é a era do mercado. Beleza? Tranquilo? Muito bem, mas falando de cliente externo, a era do marketing permanece, que é aquela preocupação com o consumidor. E aí alguns exemplos, né, trabalham muito bem isso. O que é que nós temos aí atualmente? Uma enxurrada de bancos digitais. O banco digital é aquele que está focado em atender bem o seu cliente. Por exemplo, você tinha bancos tradicionais, como Banco Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú. Para ser atendido em geral, vai pegar uma fila, vai falar com o gerente, tem que ter uma agência por perto, a pessoa está em outra cidade aqui de pé da região, tem que vir até um polo para poder ir a uma agência para resolver algum problema, alguma coisa. O que é que o banco digital resolve? Meu amigo, tudo online, todo atendimento através de um aplicativo, de um e-mail, de um sistema de atendimento digital. Ponto. Era do marketing, está resolvendo a necessidade do consumidor. Vocês estão entendendo isso? E a empresa de uma forma inteligente, porque ela tem só uma sede, uma matriz e consegue atender o Brasil todo, por exemplo, com um custo muito baixo. Você imaginar uma agência gigante de um banco, o quanto o custo não é, quantos funcionários não tem que colocar lá dentro, e aí não tem jeito. Se a empresa tem um grande custo, ela tem que de alguma forma tirar isso, tira do consumidor. Então, os bancos digitais são exemplos de empresas focadas nessa era do marketing. Aí nós temos muitos, essa questão de atendimento a domicílio, aplicativos que facilitam muitas coisas. Aí nós temos o Uber desse, um iFood, as lojas de aplicativos, você não precisa mais comprar o CD. Aí você tem uma locação de quartos e como com a Airbnb, enfim, tem tanta coisa aí que a gente pode até depois tirar uma aula só para falar dessas empresas focadas no consumidor, tá bom? Tranquilo? Então é isso, pessoal. É sobre as quatro eras, né? Sobre as quatro eras: era da produção, era das vendas, era do marketing e era do mercado. A gente entende melhor esse ambiente e essa evolução no mundo do marketing, tá bom? E eu vou só fazer uma observação importante aqui para a gente entender a diferença entre necessidade e desejo, que é um conceito muito visto dentro do marketing, que as empresas elas existem para atender a necessidade e o desejo. São duas coisas importantes. Necessidade: eu preciso comer, é uma necessidade básica. Eu preciso comer. Então eu vou lá e compro um arroz e um feijão e como e mato a fome. Pronto, resolvi a minha necessidade. Professor, mas comer só arroz e feijão eu acho bom mesmo, professor. É aquela pizzazinha assim, ó, quentinha, com queijo derretendo, que a gente levanta assim, o queijo fica derramando. Olha, rapaz. Eita, que hora vocês estão assistindo essa aula? É perto da hora de comer? Aí quando você quer comer aquela pizza, quando você quer comer aquela lasanha, quando você quer comer aquela feijoada, quando você quer comer aquele churrasco, aí já é uma coisa mais específica, não é mais só para matar a fome, não é mais só para a necessidade de comer. Aí já tem envolvido um desejo por aquela comida específica. E aí, pessoal, olha, veja só, isso aí existe em todas as áreas. Você pode ter uma moto ou uma motaça. Você pode ter um carro simples ou um carro de luxo. Entenderam? Tudo no mundo existe. O que atende a necessidade e o que atende o desejo. E as empresas descobriram que o marketing, ele fatura bem no desejo. É no desejo que as pessoas estão mais dispostas a abrir a mão, a carteira e tirar o dinheiro do banco e ter uma melhor margem de lucro. Por exemplo, ter um celular é uma necessidade hoje, ter um iPhone é um desejo. Quem é a empresa que mais lucra com smartphone no mundo?
a Apple. Por quê? Porque a galera vai pelo desejo. Então você diz assim, ó, cria uma imagem que esse é o melhor, esse tem o status, esse tem isso, esse tem aquilo. A pessoa não pergunta quanto é, ela vai lá e paga. Então, altamente lucrativa a empresa que foca não só na necessidade, mas no desejo. Então, esse é mais um conceito inicial do marketing. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.